Nós paramos aqui ontem, gente. Vamos dar continuidade, tá? Alguém ficou com alguma dúvida que a gente estava falando disso daqui? Alguma coisa? Então tá, vamos lá. E eu havia falado dessa questão ontem para vocês, que para ter o rendimento do motor, geralmente a gente tem o débito ou a injeção, no caso de combustível, alguns graus antes, no caso do ponto morto superior do motor. Tá? Eu nunca, gente, eu posso esperar o tempo zero. O que é o tempo zero? Onde que o pistão chega totalmente em cima, aí eu vou dar o débito de injeção. Que daí eu não vou ter um rendimento. O rendimento vai ser comprometido. Então, se vocês pegarem qualquer tipo de motor, seja ele motor um ciclo Otto ou ciclo diesel, vocês vão ver que a maioria das vezes ele vai trabalhar assim. Se for um ciclo Otto, ele vai ter o avanço da ignição, ou daí o tempo que vai inflamar a mistura, ou o tempo da centelha elétrica adiantada conforme a rotação do motor. Se eu tenho em marcha lenta, ele é 1, depois se eu aumento, no caso, a rotação, ele também vai mudando essa questão, por exemplo, de tempo de ignição, para mim tirar o melhor rendimento possível. Se a gente pegar um motor diesel, ele vai fazer o débito de combustível. O que é o débito de combustível? É aquilo que eu falei para vocês. Ele vai dar aquela pulverização no momento exato em que o pistão estiver a tantos graus antes do ponto morto superior, tá? Gerando dessa forma, no caso, a melhor queima espontânea do combustível, o melhor rendimento mecânico, porque ele vai estar aproveitando a queima antes do ponto morto superior, ele faz todo o ciclo de trabalho, explode, depois ele empurra o pistão até embaixo e termina, no caso, essa inflamação alguns graus depois do ponto morto inferior. Então, quando o pistão começar a subir ainda, ele vai estar ainda queimando. Isso, tá? É um fenômeno que a gente chama físico, que vai ser usado nos motores, que ajuda, por exemplo, nessa questão de rendimento e para tirar, no caso, os gases queimados de dentro da câmara de combustão também. E aí tem outro efeito químico, que é ou efeito físico, aquele um que, por exemplo, quando um gás que está mais quente, a tendência dele é subir. E o gás que está mais frio é descer. Então, nesse cruzamento que a gente vai ter no caso das válvulas, no funcionamento do motor, vocês vão ver que o que vai acontecer? Ele na verdade, vai expandir, tirar os gases queimados, que estão a temperatura mais elevada, e vai estar entrando um gás mais frio pela admissão, ou ar mais frio pela admissão, e a tendência dele é descer para baixo, tá? Então, por causa da diferença de densidade que a gente vai ter, no caso, no ar, dentro. Isso é fração de milésimos de segundo, gente, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, no caso, na questão desse de funcionamento. A gente tem aqui a força motriz, potência do motor, ela depende, no caso, da massa de ar e da quantidade de combustível injetado. Então, se eu pegar um motor diesel, igual o que vocês estão trabalhando, quanto mais ar eu conseguir fazer com que o motor aspire ou ele entre dentro, no caso do sistema, tá? Melhor vai ser a resposta que eu tenho, porque eu vou ter mais oxigênio. Quanto mais oxigênio, a inflamação vai ser o quê? Melhor, tá? Aí ele fala aqui, também, o melhor rendimento do motor deve ser observado na temperatura de trabalho. Isso quer dizer que, qual que é a temperatura de trabalho? O meu motor tem que trabalhar a 93 graus. Então, quando ele chegar nesse pico, ou ele estiver trabalhando dentro desse gap que a gente chama que é de trabalho, que ele varia, por exemplo, vamos colocar de 90 até 96, 97 graus,
ele fica fazendo essa troca de calores aqui, ele vai ter o melhor rendimento mecânico possível que a gente tem do conjunto, tá? E a combustão mais perfeita é quando as gases de escape registram o menor índice de poluente, que a gente havia comentado isso para vocês, que tá, aí depende, no caso, se for um ciclo Otto ou ciclo diesel, cada um tem uma característica e os gases que são peculiares da queima daquele tipo de combustível. No caso do motor diesel, hoje o pessoal briga muito, por exemplo, na emissão de NOx, tá? Esse NOx, existe algumas coisas que o pessoal faz na indústria que é para diminuir isso aí. E um dos exemplos que vocês usam na marca que vocês trabalham, tá? Hoje seria o Arla, que o pessoal fala tanto. Mas, como houve uma evolução constante de todos os conjuntos, vocês vão ver que isso foi assim que passou pela história. Quando o camarada colocou, por exemplo, as bombas injetoras, e passou para Euro 1, Euro 2, depois passou para turbo, depois passou para intercooler, depois colocou um sistema eletrônico ainda sem o sistema de Arla, tá? Agora colocaram o Arla, daí possivelmente vão colocar IGR, e aí mais algum outro tipo de tratamento que eles vão colocar futuramente. Vocês vão ver que a função disso aí, tudo para diminuir esse índice. Os percentuais que a gente tem aqui, por exemplo, de combustível dentro, no caso da câmara, vocês vão ver que é parecido, tá? Se a gente pegar isso daqui, é o que eu falei para vocês. Eu tenho uma janela que entra, no caso, o ar e uma janela que vai sair. E as válvulas que vão estar interligadas, aí depende, no caso, do tipo de motor, pode ser múltiplas válvulas, ele pode ter 2 válvulas de admissão e 2 de escape, pode ter duas de escape e uma de admissão, tá? 3, no caso de admissão e 2 de escape, tá? 3 e 3, ou 2, uma de admissão, outra de escape, aí depende do motor que vocês estão trabalhando, tá? Logicamente, quando a gente coloca sistemas múltiplos, vocês vão conseguir colocar e melhorar o quê? A eficiência de entrada, porque daí eu restringo o tamanho, no caso da minha válvula, e por ela ser 2 ou 3 ao mesmo tempo, a condição de aspiração ou a quantidade de volume aspirado é maior, tá? E aí entra aquela outra situação que a gente falou de colocar o turbo, o intercooler também, que vai estar também contribuindo com isso daí. Tinha um vídeo aqui, não está rodando para vocês aqui, acho que deve ser a forma como que está vinculado, não está entrando pro Teams, tá? Mas depois eu dou um jeito de passar isso aí para vocês. O que a gente havia falado para vocês anteriormente está muito diretamente ligado a isso daqui, gente. Então eu tenho aqui, o que é a cilindrada? Alguém sabe me dizer qual que é a cilindrada ou quantos litros que é o motor que é usado na DAF? José Vitor, sabe não? Eu arrisco uns 12 litros, mais ou menos. 12 litros? Pelo O que eu que escutei por você cima. entende por 12 litros? Não sei, só escutei. Bruno, sabe, Bruno? Pior que não faço ideia, Arthur. E se eu falar para vocês que ele tem 12 mil centímetros cúbicos? O que seria isso? Vamos fazer assim uma enquete, gente. Quantos cilindros tem um motor que vocês trabalham? Tem 6. 6, beleza. Se eu pegar esse 6 aí e dividir por 12, dá quanto, senhor José Vitor? 2, né? É isso? Como que é? Se eu pegar 12 litros e dividir por 6, dá quanto? Dá meio?
Não, 12 litros dividido por 6. 2. Ah, tá. Eu fiz 6 por 2. Por 12. É o inverso, Brunão. Aí não dá Tranquilo. certo. Mas, ó, o seguinte. Ô, professor, Oi. esses 12 litros não é a quantidade que cabe dentro da câmara de combustão do pistão? Matheus, quase isso aí. Vamos colocar assim. Se eu pegasse, alinhasse todos os pistões, deixasse tudo na mesma altura, bonitinho, e começasse a colocar combustível ali, ó, ou um líquido qualquer, nesses 6 cilindros, ele teria capacidade, no caso, de armazenar 12 litros, no caso desse líquido, tá? E eu falei para vocês dividirem por 6, porque é o seguinte, aí eu tenho a cilindrada unitária. Então, a cilindrada unitária é que se eu pegar o pistão do motor e puxar até embaixo lá, vocês vão ver que naquele curso e dentro da cabeça do pistão, tá? E tudo aquilo que engloba ali aquele cilindro, ele vai ter uma capacidade de 2 litros, no caso, cada cilindro. E se eu multiplicar esses 2 litros vezes 6, eu vou ter a quantidade de litros que eu tenho aspirado desse motor. Então, esse motor, no caso que vocês trabalham, ele tem uma capacidade, no caso, volumétrica de 12, no caso, litros. Então, ele consegue aspirar, no caso aqui, 12 litros de ar, e aí eu tenho a proporção, no caso de combustível, para ele funcionar. Tá ok aí, pessoal? Senhor, peraí. Tá, o meu Beleza. travou aqui tudo. Você consegue falar de novo, por favor? Então, ó, eu tô falando aqui, ó. Se eu pegar 12 dividido por 6, eu tenho 2 litros. Esses 2 litros, gente, é a cilindrada unitária de cada cilindro. Como eu tenho, no caso, 6 cilindros, eu multiplico isso por 6, dá 12. Então, o meu motor, quando ele estiver funcionando, os 6 cilindros funcionando, ele tem a capacidade de aspirar 12 litros de ar. Tá? Então, o meu motor seria um motor 12 litros. Mas eu tenho lá um motor do meu carro lá, que eu ando com ele, que é um motor 1.8. Tá? O que é 1.8? 1.8 é 1 litro,8. Se eu dividir isso por 6, eu vou ter que, no caso, cada cilindro, cada pistão daquele cara ali, vai ter 300 ml. Então, 300 ml vezes 4, eu tenho que o meu motor é 1 litro,8. Tá? Essas dimensões. Então, posso pegar um motor extremamente grande, que é esse que vocês usam lá, ou eu posso pegar um motor, por exemplo, pequenininho, que é um motor de um carro. Ah, não, senhor, mas eu peguei da moto. A moto, por que eu tenho a moto 125? Ou 150, 160, que o pessoal fala ali, tá? 250, 300. Isso aí é a cilindrada total que aquele cilindro aspira. Só para vocês terem ideia. O que é isso? Aspirar, gente, é isso daqui, ó. Quando o pistão está aqui embaixo, ele vai até aqui em cima, tá? É a quantidade de volume aspirado, que seria esse V maior, que seria, no caso aqui, o volume maior que eu tenho. Em conjunto com a minha câmara. Onde está a minha câmara? Não é esse cara aqui tem um desenho diferente aqui, ó. A gente está falando aqui, ó, tem um desenho, uma topografia diferente dentro da cabeça do pistão. Então, ele faz parte, toda essa parte, esse retângulo que a gente está vendo aqui, mais essa parte aqui, ela teria, no caso, a cilindrada unitária. Tá? Se o camarada falar assim, eu quero calcular a cilindrada unitária desse cara, ou do motor, só de um cilindro só, eu pego lá π, que é igual ao raio ao quadrado, tá? Vezes a altura, tá? Esse N aqui é o número de cilindros. Então, como eu estou falando que eu estou fazendo aqui, na verdade, uma cilindrada unitária, estou fazendo um cilindro só. Mas se eu tiver de 6 cilindros, de 4 cilindros, de 10 cilindros, 12, 16, o que for aqui, eu ponho esse número aqui no final. E aí eu consigo, por exemplo, me dar o que? A quantidade de cilindrada total desse motor. Vocês já fizeram, no caso, um exercício que eu falei de cilindrada. Lembra que vocês fizeram lá? Professor? Oi. O João tá querendo entrar na live, daí ele falou que tem que aceitar lá. Então, vou fazer ele entrar agora já. Valeu, obrigado.
Obrigado, Sal. Não dá para não, senhor Gabriel. Então tá, beleza. Aqui ficou agora claro para vocês o que é, por exemplo, a cilindrada do motor? Se eu pegar uma cilindrada de um carro, de um caminhão, de uma moto, tá? Todas elas aí tá relacionada à capacidade volumétrica que o motor tem, tá? Beleza, professor. Ó, tem mais um querendo entrar aqui, deixa eu ver quem que é. O Brunão, acho que... Não, o Thiago. Não, Beleza. eu tô aqui. Aqui, mesma coisa, gente, que a gente fez aquele dia. Vocês já... Eu falei antes aquilo lá para vocês, mas aquela taxa de compressão, ou relação de compressão, o que era? O volume maior era aquele negócio deslocado, que é a cilindrada unitária. E o que é o V menor? O V menor, meu, é o quê? O tamanho da minha câmara de combustão. Onde está a câmara de combustão desse cara? Dentro da cabeça do pistão aqui, ó. Do motor diesel é aqui. Se for o motor a gasolina, ele vai formar, no caso, a câmara aqui no cabeçote, tá? Diferente, por exemplo, do motor diesel. Então, os motores diesel, geralmente, a câmara de combustão é na cabeça do pistão. Os motores a gasolina é plano ele aqui, ou ele tem alguma parte côncava ou convexa aqui, dependendo da situação, ou plana, dependendo da situação também. E aí a câmara de combustão é, no caso, no cabeçote. Agora vamos fazer um raciocínio, gente. Eu falei para vocês assim, se eu quisesse aumentar a taxa de compressão desse motor, eu teria, do motor diesel, teoricamente, tá? Eu teria que cortar, por exemplo, esse pistão, diminuir o tamanho dessa câmara aqui. Só que se eu cortar a cabeça de um pistão, vai mudar o curso, tá? E não vai ter a taxa de compressão que eu quero. Então eu teria que alterar, por exemplo, o quê? O comprimento da minha biela. Então, para motor diesel, eu não consigo fazer isso, alterar a taxa de compressão, cortando, por exemplo, cabeçote ou cortando pistão. Para um motor a gasolina é o contrário, o ciclo Otto. Se eu cortar o cabeçote, eu aumento a taxa de compressão. E isso vai representar o quê? Melhorar o rendimento do motor. Porque eu altero quantas vezes eu vou ter essa câmara comprimida numa só. Que é esse estado que a gente viu aqui, ó. Então, esse valor que vocês estão pegando aqui, ó, se eu pegar aqui, ver a quantidade, por exemplo, de câmaras que eu tenho dentro de uma só, que vinha aquela relação que eu falei para vocês, eu tenho uma câmara de combustão de 10 por 1, 12 por 1, 15 por 1. O que é isso? São 15 câmaras dentro de uma só. Quando eu faço isso, eu aumento o quê? A temperatura. Aumentei a temperatura, nesse exato momento eu dou o quê? O débito de combustível. Tá? E aí, no caso, ocorre a inflamação. Se fosse num carro a gasolina, álcool, GNV, aumenta a taxa de compressão, aumentou a pressão interna, o que eu vou fazer? Acender aquela mistura que está ali dentro. Então, o que o cara faz? A vela dá a centelha elétrica. Tá? Ó. O que o cara está fazendo aqui? Está subindo e está comprimindo. Está comprimindo, está comprimindo. Quantas forem, até ele comprimir o máximo numa só. Então, ele comprimiu todas aquelas câmaras de combustões aqui dentro de uma só. Chegou nesse exato momento, o que aconteceu? O ar está comprimido, gerou calor porque ele não tem para onde sair isso daqui, gente. É uma fração de segundo. Ocorre o quê? A injeção de combustível. E aí eu gero energia, que vai empurrar esse pistão com toda a força para baixo aqui, tá? Aqui está mostrando que é uma relação de compressão de aproximadamente 18 por 1. Então, eu tenho 18 câmaras dentro de uma só, tá? E essa mistura, ela pode ser mistura pobre, pode ser mistura rica, pode ser mistura estequiométrica, ou ideal. O que seria uma mistura pobre? Brunão.
Gabriel, sabe o que é uma mistura pobre? Pior que não sei, deve ser. Eles usam diferentes tipos de fluido junto? Eu não faço nem ideia. Tá. Vamos discutir um pouquinho aí. Você não está errado. Porque se eu pegar e fizer uma adulteração, por exemplo, no líquido ou no meu combustível, vai mudar toda essa configuração que a gente está falando aqui de mistura pobre e mistura rica, tá? Mas, por outro lado, Gabriel, se eu falar para você que eu tenho uma mistura rica, o que eu fiz? Ah, como é que é o nome daquele negócio? Não é aditivado, é. Aí colocou os elementos que deixou o líquido mais puro, ou sei lá, alguma coisa que. Você não está errado, novamente. Você está falando de aditivar. Quando é aditivo, por exemplo, vamos fazer uma enquete. Se eu pegasse... Vocês já viram falar de nitrometano, gente? Alguém já ouviu falar nisso? Bruno? José Vitor, já viu falar de nitrometano ou não? Não. Não? O nitrometano, o pessoal usa nos dragster, que é os carros lá para arrancada, que são dos americanos, tá? Esse combustível, ele tem uma volatilidade tão alta e ele se mistura com facilidade com... Se você jogar ele para o ar, ele não cai, ele evapora, tá? Então, essa capacidade que ele tem, por exemplo, de se misturar ou passar do estado líquido para o estado, no caso, gasoso, é tão grande que isso facilita, por exemplo, a queima. É a mesma coisa, se eu pegasse qualquer elemento, gente, que pegasse o meu diesel, e ele, em vez de ele... Se eu usasse, no caso, no lugar do diesel, eu usasse gasolina, sabe o que ia acontecer com o motor desses diesel que vocês têm? O que ia acontecer? Ele ia disparar, tá? Por quê? O combustível, ele não ia aceitar aquela taxa de compressão que é muito alta. Então, ele entrava em inflamação antes, por exemplo, de ser comprimido, tá? Isso aí é um problema que a gente tem, por exemplo, para a utilização desses combustíveis, tá? Aí, voltando lá novamente, ó. Samuel falou a questão de mexer na aditivação, ou eu misturo alguma coisa que muda também essa relação. A mistura pobre, gente, é quando... ou mistura rica, é quando eu mudo essa relação de ar e combustível, tá? Se eu tenho, na verdade, uma mistura, tá? Que vai alterar isso aqui, vocês vão ver que ele vai mudar isso aqui que eu acabei de falar para vocês, ó. Então, ele tem aqui, são os resíduos que saem da queima. Então, tem o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, os gases poluentes, que apresentam em maior quantidade, e por isso devem ser controlados. Então, eu tenho aqui. Esse cara aqui, para mim, não tem problema nenhum, que é o quê? Vapor d'água. Tá? O dióxido de carbono, esse é problemático, tá? O monóxido de carbono, esse não é problemático. Tá? Então, o que nós temos? Não, minto, eu estou me confundindo aqui. O monóxido de carbono é ruim e o dióxido de carbono é bom. Tanto é que o dióxido de carbono aqui, vocês vão ver que vocês tomam ele. Quem toma cerveja aí? Alguém de vocês toma cerveja ou ninguém toma cerveja? Eu tomo, professor, pra caramba. Então, o dióxido de carbono ele tem na cerveja, gente. Tá? Então, aqui, a água e o dióxido, esse aqui, no caso, não tem problema nenhum. Agora, o monóxido de carbono, hidrocarboneto e NOx, tá? Esses aqui são um problema. Para os motores a gasolina, o monóxido de carbono e hidrocarboneto é a pior condição que eu tenho. Para o motor diesel, tá? A gente tem um percentual muito pequeno de monóxido e hidrocarboneto, mas em contraproposta a gente tem esse problema aqui do óxido de nitrogênio. Esse é o problema. Então, nos motores diesel que vocês trabalham aí, ó, ou que vocês lá montam lá na fábrica, a engenharia, eles vivem brigando para diminuir esse cara. E vocês lembram que eu falei para vocês, se eu pegar a projeção, por exemplo,
do bico injetor. Se eu pôr mais para a câmara, tirar de dentro da câmara de combustão, ele vai alterar significativamente isso aqui. E outra coisa, que a gente tem um problema sério para estar misturando e gerando esse cara aqui é o quê? O calor na parte interna. Quanto maior o calor gerado pelo motor na parte interna, maior vai ser esse resíduo que vai ser emitido. Tá? Nós estamos passando um processo agora que vai sair o Euro 6, igual vocês estão falando aí, depois vem o 7. É justamente em função desse cara aqui que vai ser o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é uma coisa que eles não vinham se incomodando muito na indústria até um certo tempo. Mas se eu começar a aumentar isso aqui demais, tá, na emissão, esse cara aqui ele é prejudicial para a camada de ozônio. Tá? Então, isso aqui é uma outra coisa que eles vão começar a ter que mexer, por exemplo, futuramente a parte de engenharia para diminuir isso daí. Aí vem aquelas questões de veículos híbridos, outras fontes de energia aí para estar trabalhando em cima desses motores futuramente. Gente. O hidrogênio também não é, no caso, um gás que é prejudicial, vai gerar bastante isso aqui. O metano tem um fator aqui que também é problemático. E o óxido de enxofre também, que isso daqui é resíduo, por exemplo, muito mais dos veículos a diesel que os motores a gasolina. Então, se vocês pegarem lá, por exemplo, o S10, o S50, o S500, o S1000, o S1500 que a gente tinha dos diesel ali, eles foram diminuindo, porque o S10 hoje é 10 partes por milhões. Então, eu tinha, antigamente, 500 partes por milhões, 1000 partes por milhões, tá? 50 partes por milhões. Então, esse daqui eles conseguiram diminuir com a utilização de combustíveis, no caso, com uma evolução tecnológica melhor, tá? Que é o nosso óxido de enxofre. Tá ok? E oxigênio também, esse aqui não vai ter problema. Aqui, ó, eu digo para vocês que futuramente, eu não sei quando, esse cara aqui vai ser uma das soluções, por exemplo, para a gente vai ter na parte de energias renováveis, tá? O grande problema, essa molécula aqui é grande ou é pequena, gente? A de hidrogênio. Vocês já estudaram agora no correio da escola? O que você acha, Matheus? O hidrogênio é grande ou pequeno? Gabriel? Não sei. Ah? Não sei te dizer. Gabriele, o que você me fala? É pequeno, não é? Pequeno. Gente, das moléculas que a gente tem estudado aí, por exemplo, é uma das menores. Para vocês terem uma ideia, tá? O hidrogênio, o pessoal usa aí, por exemplo, para combustível aeroespacial. Ou já existe alguns casos rodando desse jeito. A emissão desse cara aqui, o resultado da queima dele é zero. Não vai ter quase nenhuma emissão. Tá? Só que o grande problema sacada ainda é guardar isso, onde ele só trabalha pressurizado. E os nossos combustíveis, ou os nossos motores até hoje, eles trabalham por demanda. Você não tem um pezinho que você tem que acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar? Então, eu tenho que ter um sistema que vai dosar essa quantidade, porque o hidrogênio, dependendo a inflamação dele, é quase que instantânea. Tá? Então, eu tenho que desenvolver alguma coisa. Já tem alguns veículos rodando dessa forma, só que o custo-benefício é muito alto ainda. Tá? Se vocês forem atrás de algumas montadoras dessas de automóveis, vocês vão encontrar, já existe isso aí como fonte de energia. E tem muita gente que tira isso através da hidrólise, tá? Um processo aí que vai transformar, por exemplo, ácido sulfúrico e água, que é o resultado, por exemplo, da hidrólise para gerar energia elétrica, eu tenho lá o hidrogênio. Só que
eu teria que pressurizar isso, colocar, por exemplo, num tanque com 2.000 bar, 3.000 bar, tá? De pressão. Era a mesma coisa que eu estar montado num foguete rumo à Lua. Quase isso, se eu não tiver um negócio eficiente. E o problema maior, por ele ser, no caso, o elemento que é muito pequeno, se vocês fizerem um tanque de metal, ele não consegue reter, tá? Então, teria que ser um tanque que foi desenvolvido pela indústria aeroespacial, que o pessoal usou em foguetes aí. Já tem rodando, mas só que daí o custo-benefício é muito caro. Isso é a BMW, a Mercedes já tem alguns carros que, se vocês chegarem aqui, não vai ter um posto ali na esquina que vai me abastecer hidrogênio, né? E daí o cara tem que ter um tanque lá com alguns 1.000 bar de pressão. Se acontecer qualquer acidente, ele pode mandar aí um quarteirão para usar, alguma coisa assim, tá? É bem perigoso mexer com essa situação. Aí aquilo que vocês já viram na internet, mas o cara fez lá um reator de hidrogênio que está andando numa Saveiro, em outro carro qualquer lá que os caras estão usando isso aí, ele não está usando o hidrogênio, ele está trabalhando com combustível líquido e o hidrogênio junto. Daí ele melhora, no caso, o quê? A reação para queima, no caso desse combustível, na verdade. Tá? São coisas assim que tem no mercado aí que o pessoal está utilizando. Vê? Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, relação estequiométrica. Esses caras aqui são os adequados que a gente tem no mercado. Tá? Vamos jogar isso aqui num tamanho grande, por exemplo. Vamos falar assim, hipoteticamente, só para a gente entender. Já pensou se eu pegasse o motor diesel, ele teria que aspirar de 18 a 20 quilos de ar para 1 quilo de gasolina, no caso de motor de combustível. Tá? Então, a relação assim, extremamente grande, se a gente for ver. Aí vem aquela questão que eu falei para o Samuel, para o Matheus, a questão, se a gente falar assim, o que eu posso alterar para deixar a mistura rica ou pobre? Se eu aumentar a quantidade de ar, eu deixo a mistura mais pobre. Tá? E se eu diminuir a quantidade de combustível, eu também deixo a mistura pobre. Por outro lado, se eu diminuir a quantidade de ar e aumentar a quantidade de combustível, eu tenho uma mistura rica. Tá? E a mistura ideal ou estequiométrica é nesse valor que a gente está vendo aqui, de 18 a 20 gramas de ar por grama de combustível. Que daí eu tenho, no caso, um resultado de queima que é a menor emissão e eu tenho a melhor potência possível, no caso, desse motor funcionando. Tá? Isso aqui do motor diesel. Se eu pegar do gás aqui, o GNV 17, no caso, por um, vocês estão vendo, a gente está vendo em termos de eficiência de combustível. Então, ó, eu posso usar mais ar e menos combustível. Então, o gás e o diesel eu posso usar mais ar. A gasolina, ela varia de 13 até 15 por 1, tá? E o álcool, no caso aqui, 9 por 1. O álcool, a gente for ver aqui, na verdade é o que trabalha com a parte mais rica possível. Então, por isso que o carro a álcool, na verdade, ele gasta mais que o carro a gasolina, por exemplo, só para a gente fazer um comparativo para vocês entenderem. E o melhor eficiência que a gente viu de todos esses aqui é o motor que a gente usa para trabalho, para utilização, transporte, essa questão aqui, que é o motor diesel, que a gente está vendo aí. Não num futuro muito distante, gente, a tendência desses motores aqui na parte de baixo, a gás, a gasolina, a álcool, é ele diminuir sensivelmente, tá? Aí, mais para frente, a gente vai ter algumas coisas também diminuindo essa questão de motores diesel também aí para trabalho, porque a gente vai ter a legislação, a parte vai ser, no caso, muito severa em relação a essas questões de emissão, tá? Samuel entendeu aí o que é agora essa questão de o que é rico e o que é pobre, Samuel? José Vitor?
É assim, professor. Então tá. Então, se vocês pegarem lá professor, fui lá e tirei um carro zero. Beleza, o carro zero, quando ele sai lá, ou o caminhão, vocês tiram ele zero, essas proporções aqui estão corretas. A partir do momento que ele começa a andar, desgastar, ter algum problema mecânico, um problema no sistema de alimentação, alguma coisa assim, começa a alterar isso daqui, tá? Vocês já devem ter visto também falar assim que tinha aquela questão que o pessoal ia fazer inspeção veicular, tá? Para alguns caminhões ou veículos, por exemplo, de transporte, isso é obrigatório. Então, vejam bem, gente, para veículo leve, isso ainda não é autorizado, mas eles, em São Paulo tinha isso também, a Prolar, mas eles acabaram tirando isso aí, porque eles falavam que era um custo maior. Mas a gente tem que ver isso que, por exemplo, quanto mais a gente controla, a legislação controla essa questão de emissão, tá? Menos poluentes, no caso, a gente vai ter suspenso no ar. E se a gente for ver o volume, normalmente está direcionado à quantidade de veículos que a gente tem rodando. Vou falar para vocês, a gente tem um problema seríssimo de emissão para alguns tipos de veículos ou de transporte. Por exemplo, se você pegar um avião a jato, a emissão dele é altíssima. Se eu pegar um transatlântico ou pegar um petroleiro que transporta carga aí nos mares e oceano, também altíssima. Mas aí eu pergunto para vocês, em relação a veículos rodoviários que rodam em estradas, qual que tem maior quantidade de veículos rodando? Não é os rodoviários? O náutico ou aéreo são menores. Então, o percentual que eles têm rodando é bem menor que os transportes rodoviários que a gente tem, tá? Então, por isso que a gente fala aí que o veículo rodoviário de transporte ou leve aí, ele influencia muito, no caso, em questão de emissão. Por isso que o pessoal pega pesado em cima da legislação em relação a isso daí, tá? Aqui, que nós vamos batendo em cima com vocês. Então, esse cara aqui, ele é responsável em suprimento de ar do motor, tá? Aqui um negócio interessante, que diz o seguinte, gente, ó, filtragem e limpeza dos filtros, tá? Por que eu tenho que ter filtro na linha de entrada de ar? Senão tudo que tiver suspenso, por exemplo, no ar, vai para dentro do motor. E se tiver, no caso, entrar para dentro do motor, o que vai acontecer? Isso é bom ou é ruim? No ar, nós temos um monte de poeira, a poeira tem muita sílica, e a sílica ela vai funcionar como o quê? Um abrasivo. Abrasivo dentro do motor vai o quê? Funcionar como se eu estivesse passando uma lixa lá dentro. Vai danificar. Tá? Então, por isso que eu tenho, no caso, o sistema de filtragem. Então, eu tenho a tomada de ar, que é um local lá de fácil entrada, por exemplo, do ar. Ele vai passar, no caso, pelo filtro. Esse filtro vai reter, no caso, essas sujeiras. Aí depende o tamanho da gramatura ou o tamanho, no caso, da filtragem que faz esse filtro. Alguns trabalham com papel microporoso, outros trabalham com papel microporoso e mais alguns outros tipos de lã, feltro, para reter mais. Antigamente, existia alguns tipos de filtragem que era com banho de óleo, hoje já está em desuso. Hoje é muito mais fácil vocês usarem lá. Coloca lá no filtro o elemento filtrante. O elemento filtrante é um filtro de papel. Esse filtro de papel ele retém impureza até 5 micron, tá? E isso aumenta a vida útil no caso do motor, tá? Influência de altitude nós já havíamos comentado, pressão atmosférica, mesma coisa, temperatura do ambiente. Aqui tem um negócio interessante, se a gente pegar onde tem temperatura muito elevada, a densidade, ou no caso do ar, é diferente uma em relação à outra, tá? Então, a gente vai ter esses inconvenientes.
pressão no coletor de admissão. Essa pressão no coletor de admissão, eu pergunto, vamos ver se alguém aqui que já... Professor, Oi. você falou lá do filtro ali, da admissão de ar, ela também tem o carvão ativado igual no ar-condicionado ou é outro sistema? Outro Não. elemento? O filtro de carvão ativado, por exemplo, no ar-condicionado, e vamos mais além, Gabriel. Se você pegar e falar assim que está trabalhando com pulverizador, que trabalha com veneno, por exemplo, eles usam muito esses filtros de carvão ativado para geralmente fazer a depuração e você ter um ar mais límpido ou mais puro possível, sem contaminação. Tá? E quando você passa, por exemplo, para o ar-condicionado, isso aí para tirar cheiro. Então, se você passou por um local onde está aspirando, às vezes, fumaça, alguma coisa, se você tem um filtro que é eficiente com carvão ativado, ele elimina isso daí, tá? Ou algum tipo de gás que é prejudicial também vai estar te deixando uma condição mais segura. Tá? Para utilização no motor, é mais difícil, por exemplo, porque a demanda de aspiração do motor é muito rápida por causa da rotação. Se eu usar, por exemplo, o filtro de carvão ativado, eu vou ter uma restrição. E aí o que acontece? Quando eu tenho restrição na entrada de ar, geralmente eu tenho um enriquecimento da mistura. Daí vai trabalhar com mais combustível do que ar. Daí o que vai acontecer? Vai começar a consumir, tá? E consome e aumenta, no caso, as emissões. É duas condições. Então, se eu pegar um caminhão que está rodando, saiu lá da fábrica, pusar para rodar aí, ele está agora com 150 mil, 100 mil quilômetros, ele encostou obrigatoriamente nas manutenções programadas, ele vai ter que verificar se tem que ser substituído isso ou não. Se chegou no limite, ou ele troca toda essa parte de filtragem de ar e filtro de cabine, igual você falou aí, que é para o ar-condicionado também, né? Isso propicia, no caso, o melhor funcionamento desse motor, tá? Quem quiser falando, pode falando, gente, tranquilo. Temperatura na cama, no caso de combustão, e aqui, gente, fala aqui normas internacionais. Ele fala aqui da norma DIN a 6270, da SAE, que é, no caso, da Sociedade Americana de Engenharia, que é a J1995, e a NBR, norma brasileira aqui, a 5484, tá? De sistema de admissão. Quando a gente fala isso, que eu vou fazer um veículo, por exemplo, igual o DAF já vem, no caso, homologado de fora. Mas se a gente for falar daqui, gente, for com um carro para sair, um caminhão para sair daqui para outros países aí, ele tem que ter essas homologações internacionais, senão ele acaba tendo restrição para entrada, no caso, no país, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí também. E aqui um negócio interessante, tá? Para a gente ver lá, que a gente tinha falado para vocês. O que é aspiração natural, turboalimentado e turboalimentado com pós-arrefecedor. Então, no caso, aspiração normal ou natural é aquele que não tem turbina. Os caminhões que vocês fabricam lá, todos eles já são turboalimentado com pós-arrefecedor, tá? Vocês não fabricam nenhum caminhão lá que não seja assim. Então, por que acontece? Eu tenho, no caso, o turboalimentado é a turbina, tá? E o pós-arrefecedor é o intercooler, que o pessoal tanto fala. O que é o turbo? O turbo, eu vou forçar a entrada para melhorar o quê? Eficiência de entrada de ar. E o pós-arrefecedor, o que é o pós-arrefecedor? Vou resfriar o ar, que daí eu condenso, no caso, mais as partículas ou a molécula de ar, e ela vai entrar mais oxigênio para dentro do sistema. Tá? Então, duas situações aí. Aspiração natural, os caminhões, os motores antigos. Se eu pegar sei lá. Bruno, que carro que você tem? Uma Saveiro, professor. Saveiro? Mas é turbo ou não? Não, ainda não. Ainda não. Então tá. Então a Saveiro é uma aspiração natural. Mas Isso. eu tenho Celta, professor. Também aspiração natural. Professor, eu tenho um Up TSI. Beleza. Então você tem um carro que é turbo alimentado. E
às vezes já com pós-arrefecedor, para melhorar o quê? A eficiência, no caso, energética dele. Tá? Se a gente pegar esses carros que estão saindo na atualidade, que são com 3 cilindros, com injeção direta, turbo e intercooler, tá? É melhorar a eficiência, no caso, energética. Ele vai diminuir o tamanho do motor e, no caso, melhorar a queima e diminuir, no caso, a emissão de poluente. A tendência é que nós chegamos aí, igual nós temos alguns motores fora do país, motor com 2 cilindros, biturbo, uma potência aí de 120, 140 cavalos. Tá? Aí você fala, professor, mas é motor de moto? É quase um motor de moto, mas tem uma eficiência muito alta. Tá? E a emissão dele é bem pouco. Um carro que todo mundo fala muito, que diz que é um carro que sempre foi no meio problemático, foi o tal do Fiat, né? Mas a Fiat, ela trabalha muito com tecnologia. Lá fora, ela tem já motor com 2 cilindros, biturbo, multi-air, que eles falam, né? Que é os carros que já tem um sistema eletrônico para abertura das válvulas de admissão. Tá? Então, como o motor trabalha por demanda, quando eu preciso do motor, ele vai alterar essas entradas de ar, esse negócio todo. E se vocês forem pegar esses motores de alta performance, por exemplo, vocês vão ver que eles já estão adotando aí um monte, por exemplo, de sistemas eletrônicos que vão comandando e vão alterando essas questões de demanda para melhorar o rendimento do motor. E geralmente, gente, está ligado ao sistema de entrada de ar, que o cara vai estar o quê? Controlando a maior ou menor quantidade de ar conforme a demanda de trabalho que ele está executando naquele momento. Isso é uma característica que daqui a pouco vai cair de luva em cima, no caso dos motores diesel, mesma coisa. Porque o motor diesel demorou mais tempo para entrar na parte de eletrônica. Hoje, se a gente for ver, ele já está se evoluindo muito mais, por exemplo, que os carros com ciclo Otto, ou a gasolina, álcool, GNV. E se vocês fizerem um comparativo, por exemplo, com a área da agricultura, a área da agricultura em relação à conexão e emprego de eletrônica hoje está bem à frente, até no caso que os veículos de transporte, algumas coisas assim, tá? Mas isso aí são algumas tendências, inicialmente um custo maior, mas tendência aí para futuro. Aqui só uma definição, gente, ó. Aspiração natural. Processo, o motor funciona dependendo da pressão atmosférica para alimentação de ar. Isso quer dizer, quem que faz a aspiração? O pistãozinho está lá dentro do motor, ele vai depender, no caso do quê? Do curso que ele eleva. Então, o que acontece? Do ponto morto superior até o ponto morto inferior, é a quantidade de ar que ele consegue aspirar. Tá? Então, a aspiração é feita dessa forma, só, mais nada. Se eu pegar uma aspiração aqui, deixa eu ver se tem aqui a parte de... Não está mostrando. Nós vamos ver aqui em separado. Eu queria ver a parte de turbo para vocês, não está aqui. Qual que é a grande sacada aqui, gente? Ó, ele está falando aqui, tem os gases, aqui ar, e nesse processo de alimentação de ar não é eficiente. Isso quer dizer, por que não é eficiente? Porque ele tem limitação, gente. Ele vai sair do ponto morto superior e vir até o ponto morto inferior. Chegou ao final desse curso aqui, tem como entrar mais ar ou entrar mais alguma coisa? Não, tá? Por isso que a aspiração natural, ela foi, com o tempo, sendo colocado algumas outras evoluções tecnológicas em cima, que é a parte da turbina, essa questão aqui, o intercooler, para aumentar a quantidade de ar dentro desse cara aqui. Eu consigo, no caso, entre mais ar dentro do sistema. Ok? Dúvida, gente? Por enquanto não, professor. Tranquilo? É aquilo que eu falei para vocês, nós vamos fazer em doses homeopáticas, igual para a gente entendendo, tá?
já está fazendo 59 minutos aí que a gente está, no caso, falando. Eu acho que nós vamos encerrar hoje para a gente deixar aí para a gente falar dessa parte de turbo, isso e aquilo. Eu vou ver se eu consigo alguma matéria sobre turbina para vocês entenderem, mas eu quero que vocês não se restringam a achar que o turbo só existe esse modelo que é usado, por exemplo, no caminhão, que é o que vocês veem lá, tem o caracol quente e o caracol frio. Então, o caracol quente, o que é? Expansão dos gases, que é a saída do gás quente, tá? E o caracol frio é a entrada dos gases, onde entra o ar frio. Já existe no mercado, dependendo aí a aplicação de motor que vocês têm, alguns sistemas que já são eletrônicos, que não é por gás, ele pode ser por correia, pode ser elétrico, pode ser por rotor, tá? E isso já vem com a evolução, no caso que a gente vem estudando e vem vendo, no caso, há muito tempo. Se vocês fizerem um equiparativo, só para vocês entenderem, se eu pegar um motor 2 tempos diesel, você já ouviu falar desse negócio de motor 2 tempos diesel ou nunca ouviram falar? O José Vitor, você já viu falar de motor 2 tempos? Só em moto? Só? Só em moto, professor. E aqueles motor de polpa de barco. De barco, beleza. Então vou contar um negócio para vocês aqui, vocês vão achar estranho. Os americanos, eles têm uma marca chamada Detroit, não sei se já viram falar. Alguém já viu falar? O Bruno já viu falar? Não, pior que não. Não. Lá tem um caminhão que é chamado Detroit também, tá? Uhum. E aí isso foi uma derivação, por exemplo, dos motores. E esses motores que eles chamam de Detroit são motores 2 tempos diesel. E qual que é a sacada de diferença, por exemplo, desses motores 2 tempos em relação ao 4 tempos? O motor, que a gente viu aquele conceito lá de motor, é que assim, o motor 2 tempos, ele precisa de uma volta só no Vebrequim para completar um ciclo de trabalho. E o motor 4 tempos, ele precisa de 2 voltas no Vebrequim para completar um ciclo de trabalho. Então, ele trabalha com rotação mais alta, só que ele tem maior rendimento, tá? Esses motores 2 tempos, eles foram usados, no caso aqui na década de 70, 80 aqui no Brasil, na linha Chevrolet, tá? E alguns motores importados, alguns carros importados, caminhões importados que vinham de fora, vinha com esses motores Detroit, 2 tempos. E aqui no Brasil ainda que tem rodando algumas coisas ainda motor 2 tempos diesel, são os motores que são usados nas locomotivas, tá? Se vocês pegarem General Electric, que é um fabricante dessas locomotivas, vocês vão ver que ele tem motor 2 tempos diesel, tá? E esse motor, ele tem um sistema de turboalimentador diferente do que vocês estão acostumados a ver, que é essa questão de turbina a gás, que a gente chama, que é com expansão dos gases quentes e gases frios, que vocês vão ainda ver entrar. Então, ele vai trabalhar com um negócio chamado blower. Isso aí você já deve ter visto falar, usar o blower lá num carro de competição americano, ou os blower que são usados nos dragster, tá? Isso é um compressor volumétrico de rotor, tá? Ele tem pode ser tocado por engrenagem, pode ser tocado, por exemplo, por correia, tá? Mas era uma particularidade que, como o motor 2 tempos ele trabalhava muito rápido, ele tinha que encher muito rápido. Então, eles colocavam aí um compressor desse muito mais eficiente em termos de empurrar ar para dentro do que uma turbina normal. Porque a turbina ela tem um gap, apesar que já andaram corrigindo isso com o sistema eletrônico. Ela tem eficiência só quando o motor está com rotação mais alta. Tá? Vocês vão ver lá isso daí. Vai melhorar essa questão de entrada de ar no sistema, mesmo em baixa rotação, mas ela trabalhava muito mais em alta. Tá? Então, quanto mais rotação eu tivesse no motor diesel, mais enchendo de ar estava o motor. E hoje com a eletrônica eu consigo abrir isso aí ou fazer ela funcionar mais cedo. Tá? Essa é uma coisa só para vocês conhecerem, para vocês estarem entendendo. Tá? Mas vamos deixar para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão
entrada de ar com turbo, esse negócio. Vamos ver se eu consigo um material legal para postar. Eu tenho alguma coisa da Rosset, que é da fabricante aí, de turbina, para vocês estarem entendendo, tá? No mais, gente, acho que seria isso. Vocês já têm algum retorno que quando vocês vão voltar a trabalhar? Não tem? Senhor, ainda não. Ainda não? Não. Mas todos vocês estão parados, pessoal do que são os O aprendizes. pessoal da linha, se eu não me engano, já voltou dia 4, só que aprendiz e estagiário estão suspensos ainda. Tá. Senhor, Oi. dia 4 voltou a questão dos gestores e supervisores. Aí, segunda-feira agora, eles começou a produção, né? Produção, entre aspas, né? Estão fazendo, acho que 8, 7, algo assim. Estão ajustando, né? A linha, Estão ajustando conforme dá. a demanda, né? Isso. É que eu ouvi falar, tem algumas outras fábricas trabalhando, que o pessoal está trabalhando com turmas diferentes. Um dia vai uma turma, no outro dia vai outra, para não parar todo mundo, né? Não sei se vocês ouviram falar, então, a Volkswagen está trabalhando assim também. Eu não escutei falar sobre isso, professor. Não sei se a Volvo também ia trabalhar desse jeito aqui em Curitiba. Então, eu estava ouvindo algumas coisas em relação a isso. É que nós estamos chegando a um ponto também que se a economia também não voltar a funcionar, é problemático, né, gente? Daí ferrou tudo. Tá, nós estamos chegando a um ponto que está tendo muita demissão, quem não pode tocar o negócio desse jeito, e o pessoal vai começar a retornar devagar. Apesar que mesmo que nós estamos agora, nosso pico está começando a crescer, aquela questão nossa agora, né? A curva que eles falam da pandemia aí, né? Mas a gente está aí, tem que se cuidar o máximo possível, que der aí, gente. Eu ouvi agora, hoje ainda saiu, que em Foz do Iguaçu, as escolas de profissionalizantes, diz que algumas já iam retornar também, só que não todos os dias da semana, com o pessoal também já com datas diferentes para estar trabalhando. Não sei como é que vai ser adotado, gente. Tem algumas coisas que vai acontecer para frente, mas a gente vai estar comunicando vocês também. Mas seria isso daí. Tá? Por hoje, acho que é só, gente. Tá? Bom final de semana para todos aí. Se cuidem. Aproveitem o final de semana. Quem estiver em casa com o pai e com a mãe aí, a mãe que estiver próxima aí, ó, curtam bastante a mãe. Tá? E bom final de semana para todos. Valeu, senhor. você também. Bom final de semana. Tá, joia. Valeu, professor. Até mais. Depois eu mando o vídeo para vocês e o material que a gente está usando, gente. Beleza? Beleza, professor. Falou. Show de Valeu, bola, senhor. beleza. Valeu. Até mais. Falou, senhor.